exemplo do vírus biológico que promove significativo estrago no ser humano, o vírus cibernético inferniza a vida dos usuários de microcomputadores. É sobre esses vírus a minha conversa de agora com o coordenador de suporte a sistemas do Centro de Computação da Unicamp, Marçal dos Santos. Marçal, a gente já poderia começar essa entrevista explicando para o telespectador o que é que são esses vírus. E se o efeito é o mesmo do que promove no ser humano também. A analogia é a mesma, né? Se você considerar um termo técnico, na realidade o vírus nada mais nada menos é um programa de computador escrito por pessoas, na esmagadora maioria das vezes, anônimos, né? Quer dizer, nunca se sabe quem que escreveu esses vírus. E é um programa que ele entra no teu computador sem você saber e sem o seu consentimento. E ele se aloja em regiões no computador, ou em programas, ou no que a gente conhece nos termos técnicos por boot sector, quer dizer, o setor responsável pela inicialização do computador, e se multiplica, né? Como um vírus, uma pessoa humana, um vírus num animal e tudo mais. Da mesma maneira, ele se multiplica e muitas vezes até se mutando, quer dizer, os vírus mutantes, né? E aí a maior dificuldade dos programas antivírus, quer dizer, dos antibióticos aí, né? Não sei se antibiótico também na área de vírus, mas relacionando com bactéria, é a mesma coisa, quer dizer, os antivírus aí sempre estão perseguindo, né, esses vírus para poder destruí-los e retirar do teu computador. Agora, Marçal, quando que essa história de vírus aí começou? Esses programinhas chatos que só estão infernizando a vida dos usuários de microcomputadores? O que a gente tem notícias é que desde que existe o computador, existem esses programas, né? Principalmente os computadores de uso pessoal, né? Com o advento aí da microinformática, aí por volta dos anos 80, né? Esses programas começaram a ser escritos talvez no início por divertimento apenas, né? Mas agora, mais recentemente, né, atualmente, até mesmo para prejudicar mesmo seriamente os usuários, porque as características de todos esses vírus estão divididos em várias categorias, mas existem aqueles que realmente destroem informações, que fazem você perder dias, anos de trabalho, né? E aqueles que são passivos, apenas dificultando um pouco o acesso imediato ao teu computador, né? Mas na grande maioria, eu acho que esses vírus, eles surgem em instituições educacionais, como por exemplo universidades espalhadas pelo mundo, escolas, onde realmente a quantidade de pessoas trabalhando aí sem talvez né, no caso de alunos, né, sem um trabalho profissional, né, identificado, eles estão lá para apenas adquirir conhecimento, que podem estar surgindo. Então é isso que eu queria saber. O perfil é basicamente de jovem mesmo? Sim, que é aí o jovem tem uma característica um pouco responsável, né, até uma certa idade e tudo mais. Então, a grande maioria talvez surjam aí desses nichos aí, né? O que não impede que muitos executivos aí de nome não deixem de brincar de vez em quando. Pode acontecer também. Também. Até existe uma polêmica muito grande aí, existiu também uma discussão que talvez, uma controvérsia na realidade, né, de que talvez alguns tipos de vírus fossem escritos por empresas até, para que o alerta ao uso de programas não autorizados, ou os programas que a gente comumente chama de piratas, né, pudessem ter mudar de perfil, né? Quer dizer, então o pessoal alertando, olha, não use programas piratas, programas que você não sabe a fonte, programas que você não sabe a origem, porque você pode trazer vírus para o seu computador, né? Então essa polêmica existe. Pode até existir fabricantes de software aí que podem até ter produzido algum vírus para essa qualidade. Mas a gente acredita que a grande maioria mesmo vem desses nichos aí educacionais, nichos acadêmicos e tudo mais. A hipótese de vingança, por exemplo, você está falando aí, está me ocorrendo agora. Ela já foi descartada? Quando você falou que às vezes pode realmente acabar com trabalhos de anos, né? Bom, também... Existe também. Porque o vírus é dirigido, é isso que eu não entendo também. Em geral, ele não... algum vírus especificamente para destruir alguma coisa específica do teu computador é mais difícil.
Em geral, ele é genérico, ele tem uma ação genérica sobre determinados tipos de arquivos. Então, seria muito difícil escrever um vírus que identificasse que o conteúdo de determinado arquivo e destruísse exatamente aquele conteúdo. Essa questão aí de vingança fica mais por conta dos hackers mesmo, das pessoas que ficam logadas aí, conectadas à rede de computadores, e aí essas pessoas estão ali ao vivo, né? Elas não são... Elas estão fazendo o comando na hora. Isso, na hora elas estão entrando em computadores, né, em instituições, e aí destruindo informações. Então, eu acho que o aspecto de vingança está muito mais ligado aí aos hackers, que daria até um outro programa aí para você. Daria, verdade, verdade. Ao invés de um programa vírus, né? Tá. É por isso que os hackers podem ser identificados, né? E os vírus não, porque eles estão ali pessoalmente. Isso, e foram escritos anonimamente, né? Quer dizer, não dá para identificar quem os escreveu, né? E daí seria muito... Quem escreveu um vírus e colocar o autor aí, aí já estaria bem complicado, né? Vamos estar falando para o pessoal alguns dos vírus mais conhecidos que você acha que as pessoas lembrem, assim, de ter ouvido? Foi muito conhecido aí, divulgado também, o Michelangelo é um vírus, né, bastante conhecido, o Stoned quer dizer, são nomes que eu estou falando, mas do pessoal que usa computador, isso se torna conhecido, né? Recentemente aí, um vírus que está atacando bastante aí os computadores, lá na Unicamp e também aí na cidade que a gente ouve, é o Leandro e Kelly, né? Leandro e Kelly agora. E você vê, são nomes aí que você não dá para identificar a origem, não dá para saber de onde que eles surgiram, nem nada. O que existe também é que existem vírus que são um pouco regionais, né? Então, em repositórios, em lugares onde tem programas antivírus, eles dão algumas relações e alguns cuidados para você tomar. Então, por exemplo, o pessoal da América do Sul, tome mais cuidado com tais vírus. O pessoal da Europa, tome mais cuidado com tais vírus. O pessoal dos Estados Unidos, que é um pouco mais geral, tome cuidado com todos os vírus, todos os tipos de vírus. Então, existe um certo alerta aí que eles tentam passar, orientar, né? Mas é a eterna briga da bactéria e do antibiótico. Do antibiótico, não tem jeito. Não dá, quer dizer, o vencedor continua ainda sendo o vírus, porque os conhecidos você consegue retirar, os não conhecidos é difícil. Quer dizer, só daqui a um tempo que você tem um programa, que você tem uma maneira de retirá-lo da tua máquina, né? Tá. Só para explicar melhor para o pessoal, por exemplo, os vírus, eles começam a entrar em funcionamento, a destruir o seu arquivo de acordo com uma determinada situação um dia, não é assim, Marçal? Isso, exatamente. Os vírus, eles são marcados por eventos. Então, eles entram no ar, quer dizer, eles passam a fazer uma ação no teu computador de acordo com um determinado evento. E esse determinado evento, quem decidiu esse evento foi quem escreveu o vírus. Então, por exemplo, um vírus que ficou bastante famoso aí também, o Sexta-feira 13, ele entra no ar quando você tem uma Sexta-feira 13. Né? Então, este é o evento. A partir das 0 hora de um dia, que é Sexta-feira 13, ele entra no ar. Né? Alguns outros vírus entram no ar pela característica, pelo tipo de uso do computador que você faz. Se você acionar uma determinada região do disco, né, do disco fixo teu, ele entra no ar. Se você utilizar uma aplicação de computador com uma determinada característica, ele entra no ar. Tá. Então, a variedade é muito grande, dado que você tem aí mais de 2.000 tipos de vírus conhecidos. Então, o tipo, a forma como ele entra no ar é bastante variada. Tá. Uma outra curiosidade que eu tenho, Marçal, é que para fazer um programa desses, né, para fazer um vírus desse, que tipo de capacidade a pessoa tem que ter? De formação, capacidade não? Olha, dependendo do tipo de vírus, né, você pode ter a capacidade da pessoa. Mas eu diria o seguinte, que aí um aluno de um curso técnico, né, já reúne informações suficientes para escrever um vírus.
Claro que ele pode ter um poder de destruição menor do que um especialista, um profundo conhecedor de toda a arquitetura de um computador pessoal, né, tenha. Mas já pode, ele pode escrever um vírus. Porque, na realidade, esses computadores pessoais, o software que está carregado, o sistema operacional que está carregado nesses computadores pessoais, são bastante conhecidos, são públicos, né? A arquitetura de funcionamento desse curso. Então, você vai numa banca de revista e compra um livro com toda a arquitetura do computador. A partir daí, uma pessoa que entende um pouco, que fez algum curso de informática, já reúne condições de escrever um programa capaz de ser um vírus. Tá certo. Marcelo, para a gente poder encerrar essa entrevista aqui, algumas dicas, por exemplo, para as pessoas estarem se protegendo contra esses vírus, o que você sugere? Olha, mais uma vez dá para a gente fazer uma analogia com o ser humano, né? A gente vê que a campanha da AIDS aí enfoca um aspecto de você evitar ao máximo a promiscuidade, escolher os seus parceiros e tudo mais. É a mesma coisa na questão do vírus de computador. Você tem que evitar ao máximo você copiar programas que você não saiba a origem. Evitar ao máximo de você usar disquetes de computador da onde você não sabe a origem, né? E existem os programas antivírus, né? Que hoje existem muitos programas comerciais e não comerciais também, de uso público, né? Que você pode ter um disquete na tua casa e que a menor suspeita de ter um vírus no teu computador, você rode esse antivírus. Pelo menos nos vírus mais conhecidos, você já tem programas que retiram esses vírus do teu computador. Tá certo, Marcelo. E a gente agradece aqui suas informações. E eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.